Boa tarde a todos. Para deixar registrado, a gente está fazendo essa gravação. Olá, bem-vinda. A gente está fazendo a nossa 14ª reunião ordinária de 2017. Nós estamos fazendo a gravação, que posteriormente vai ser postada no YouTube. Hoje nós temos duas pautas principais, que é a apresentação do ESUSPEC, eleição de vocal do município, e o planejamento da eleição dos novos suplentes do Conselho Municipal. Lembrando que a gente está fazendo essa pauta, que é muito importante, porque foi uma determinação também da DRS, da importância da gente ter suplentes, que hoje a gente não tem para todos os cargos, para todas as funções. Então a gente vai precisar criar para os gestores, para os trabalhadores e para os usuários. E é isso. Vamos falar sobre isso. Sobre o sindicato também, você tinha falado quando a gente foi uma cadeira. Eu acho que é neste momento que a gente pode fazer isso também. Uma outra coisa que a gente precisa conversar é sobre o nosso regimento também, que eu acho que é uma pauta de assuntos gerais que a gente pode iniciar. Tá, vamos lá. Sobre deixa eu ver. A gente tem que planejar, e aí a nossa advogada também vai poder nos ajudar. Exatamente, porque a gente precisa criar hoje em dia, hoje a gente não tem a Maria Madalena, ela tinha entrado como suplente, exatamente, como suplente, mas aí também não sabia daquela declaração que foi até o Thiago colocou, das frequências que a gente está, mas aí a gente vai fazer essa votação justamente para completar o grupo e ter um conselho completo. Entrando ou não entrando, o meu Você trabalho é essencial. Mas você pode falar, eu sou Eduardo, eu quero saber, Dona Madalena vai entrar muito bem, e eu acho que a leitura Márcia também estava no dia. Lá na diretoria de saúde, quando foi feita a eleição lá, que houve votação, né? Só que aí o que aconteceu? Depois o voto de novo. Não foi feito, foi feito na convenção lá no Cortez. Aquela votação que houve lá. Mas não, vocês não. Perfeito. Foi depois que não, mas aí foram delegados. Assim, não tinha terminado ainda o prazo do pleito. Então, eles não tinham assumido. Veio uma eleição para assumir posteriormente. E aí, Mas porque lá foi por votação. Isso, mas lá eram as pré-conferências. Ele aproveitou a conferência e fez a eleição junto. Sim. E aí causou um certo tumulto, porque o prazo do pleito não tinha terminado. Embora eles Então, eu achei estranho, tivessem porque a senhora lembra, mas acho que você estava também, né? Começou no CRAS, começou no Isso. pai. o guarda foi retirado. Gente, eu faço parte do Conselho do Deficiente. E assim, eu sou uma pessoa muito ativa. Quando eu me proponho a fazer uma coisa. Idoso também, não é? Não, idoso não, sou idosa ainda Não, mas não. você não tinha. Não, idoso não. É muita coisa. alguém aqui que aconteceu. Tudo que aconteceu antes da Cristina entrar, tudo foi feito, me perdoa a palavra, porque eu sou do povo, sou povo, tudo aconteceu nas coxas, de imediato, e tudo errado. Não sou advogada, não sou nada, sou líder comunitário voluntária de saúde, mas tudo que aconteceu foi de imediato e feito nas coxas, para que as coisas viessem a acontecer. Aí o que aconteceu? Houve uma nova eleição, né? Então nós que deveríamos ficar informados dos acontecimentos, nós ficamos no meio do mar, lá no meizão. Porque assim, do deficiente, o que aconteceu? Eu fui pra cima e fiz mudar. Porque eu falei, gente, só um minuto, doutora Márcia. Afinal, não é depois de nossa reunião. Não, doutora Márcia, mas eu preciso falar. Sim. O que aconteceu? Aconteceu que na lei lá dizia que
pode votar somente os que foram eleitos, os 4 que foram eleitos. E aí, os que não foram eleitos, pegaram cartas, isso, foi aquilo. Eu fui ler, eu fui estudar o caso. E aí, quando eu descobri, eu fui para cima. Por isso que eu estou perguntando, Márcia. Aquilo lá atrás, que era a linha, era não sei o Isso, que. mas aí era o nosso. Mas eu espero que não mude de novo, né? Agora vocês vão fazer. Que a gente já não está para seguir. Essa manutenção, o que acontece? É porque assim, como a nossa equipe de conselheiros são poucos, a gente tem 4 titulares somente. Os 2 titulares trabalhadores, os 2, e agora só tem uma gestora, que é do conselho. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir agora, a eleição, porque tem que ser conselho de eleição, tem que abrir mais uma eleição. A gente vai abrir mais vaga para provavelmente 3 gestões. 2. Então, a gente vai abrir para 2 gestores, 2 trabalhadores e 4 usuários, porque a gente precisa deixar o conselho aqui. O conselho é essa, são 5 vagas. Não. 4 vagas para usuários, 2 para gestores e 2 para trabalhadores. O nosso conselho tem que ter 4, 8. Imagina que são 60 pessoas. A gente só está em 10. Então a gente vai precisar para a gente funcionar como um conselho. Eu acho que esse conselho, além dos conselhos locais, a gente vai ter que entrar nessa Isso, aí a gente vai ter que fazer isso vai ser muito importante, exatamente. Eu acho que esse conselho ele pode aumentar. Hoje a gente tem 8 vagas, mas seriam 16 pelo dobro. A gente poderia ver o regimento para a gente aumentar o número de cadeiras de usuários e dos gestores e dos trabalhadores também. É que assim, o conselho local ele já vai vir com toda a estrutura do conselho, mas não vai ser assim que tem o nosso. É que o conselho local ele não é deliberativo. Ele não tem poder de voto. Por isso que é importante a gente aumentar o número de cadeiras até de mas tem que ver se pode, porque na lei 80 já está lá. Na lei do conselho, ela já prevê a formação dos grupos. E aí vocês podem, ao invés de tentar alterar a lei para mais trabalho, vocês já fazem um grupo. E se a gente mudar o regimento? Regimento Não, ele já existe. Ele já existe. Então, a gente vai renovar. Esse regimento não existe. Então, mas na lei do regimento interno, nós estamos. Então, nós temos o nosso a gente vai mudar o regimento. Porque assim, na lei 80 do SUS, se eu não me engano, é 4, é só 2, 2 e 4. Porque o SUS tem que fazer de qualidade. Por isso que não pode aplicar na lei, porque isso na lei é o SUS. Eu posso propor que no grupo de vocês já tem um grupo de regimento, você vai trabalhando nessas coisas. Isso, a gente vai. A gente tem que trabalhar essa parte. E aí você trabalha dentro do grupo, não fica aquela formação, Mas assim, todo mundo tem que ler o que Então, leia, faz as suas pontuações, já altera no grupo mesmo, depois chega aqui e leia. Então, mas a gente tem que primeiro fazer essa. A gente sei, precisa mas fazer a eleição dos conselheiros. A gente precisa fazer isso primeiro. Não tem como, para o regimento não diz. É porque são pautas que a gente tem que pôr na gente. Mas quem define o regimento é o próprio regimento. Então, mas esse regimento ele não tem ligação com a lei municipal. Não tem, porque ele assinou o Então não existe regimento. Não, tem o Márcio assinou, tem. A gente tem. Então, O mas Márcio esse regimento assinou. não vale juridicamente. Então, mas aí agora para a gente mudar, a gente vai precisar mandar para votar, Não, você para pode assinar. Não, o regimento não tem implicações no município. O município ele só manda
a informação através da secretaria. Aqui quem manda o regimento é interno, sim. Você vai ter 2 reuniões, você vai esperar 15 minutos, você vai ter grupo segunda, quarta e sexta, você vai ter um grupo que é o que eu falei, um grupo do bairro, é mais fácil do que alterar a lei. Não é alterar. A gente vai mudar só que não tem uma lei no conselho, só tem um regimento. Não, Isso que a gente tem vai a alterar. lei do conselho. Não, sim, tem a lei dos conselhos. Não, a lei do conselho de saúde tem que ter. Não, sim, mas a gente está falando do regimento. Só tem um regimento. Aí a gente vai mudar esse regimento. Mas assim, para mudar ele, precisa fazer carga oficial. Sim, você recebeu muito voto, a alteração, quando para época. Não, mas agora a gente tem 2 coisas principais na grade de justo. Porque uma a gente está sendo cobrado nos conselhos locais. A gente está sendo Eu cobrado. falei para você que você começa por grupo, depois você formaliza. Então, não, a gente tem que resolver essas questões dos clientes. Fala pra você. Para eles subirem para a gente Sempre saber você as manda conselhos locais. não, o médico, a cada conselho organiza. Só dá, organiza. Não, ó, que nem aqui, ó. Não é atividade do conselho. O conselho ele faz políticas públicas. Sim. Vamos melhorar a vida dos diabéticos como? Vamos melhorar a vida dos hipertensos como? Mas a gente Vamos fazer um precisa. trabalho preventivo sobre uma situação muito grave na cidade como? E é isso aqui que nós temos que pensar. São menores. Então, mas não, mas assim, mas a gente tem que pensar em conceito. Então a gente precisa do suplente junto primeiro. Eu sei, Né? mas Porque não adianta a gente tomar posição. sim, mas se você travar por conta do suplente, você vai ficar. Não, a gente vai resolver isso. Mas se for hoje. pensar, ó, eu não sei, mas se for pensar em você tem que usar o programa. A gente vai organizar a casa e fazer o Tem que trabalho. organizar a casa. Por isso que eu falei. A gente vai resolver Dá para discutir a gente vai, mas isso aí vai Pode ser ser. Eu acho assim, quem esteve presente no nosso etapa municipal, viu o quanto a gente está trabalhando ali e todo mundo está fazendo a coisa séria. Isso foi bacana de ver, eu fiquei muito feliz com o resultado. O nosso relatório predigido, o pessoal da DRS já aprovou, já mandei o nome de quem foi aprovado pelo delegado hoje. Esse conselho está trabalhando de verdade. Eu acho que assim, a gente, quanto conselheiro, a gente está se aperfeiçoando. Quando eu entrei, não sabia nada. E a gente está aí, e a gente está aprendendo. Por quê? Conselhos anteriores tinha uma pessoa que fazia tudo. Hoje não, hoje é participativo de verdade. Hoje a gente senta, conversa e chega nos denominadores. Aí a gente tem a nossa pasta aí da nossa última, da nossa etapa municipal e também sobre a questão de pensamento. E a eleição, você já tem assim, mais ou menos? Então, a gente vai pontuar isso agora, porque a eleição vai ter que ser baseada como foi a dos delegados. Mas assim, ao invés de ser os delegados, vai ser os conselheiros. A gente vai precisar subir mais 2 gestores, 2 trabalhadores e 4 usuários, para compor um conselho, que é de poder de voto. Porque os conselhos locais, eles não deletam, eles não têm poder de voto. Eles pegam o negócio do bairro, o que já aconteceu, aquela queixa, e traz para a gente no conselho. Vocês têm nas suas anotações Porque aí, são 5. os conselhos, 5 conselhos locais, até para a gente falar com eles aqui, para ver se concordam com a nossa separação. Porque ó, o que a gente fez? Quando a gente fez esse projeto que a gente mandou, os conselhos locais, esse é um projeto que o Ministério da Saúde disponibilizar uma verba para a gente fazer. Mas não é viável, porque se a gente escorrega uma etapa, a gente tem que devolver o dinheiro. Aí a gente, quem tinha que escolher era a Secretaria da Saúde. A gente até fez, o Eduardo foi, mandou, fez uma mas a gente achou melhor não, porque isso muda. É melhor a gente fazer Na raça. recursos que a gente tem. Porque senão a gente vai, por exemplo, a gente investe, daqui 2 anos a gente dá uma escuridade, a gente tem que devolver 100 mil. Então, mas aí, gente, eu falo assim, gente, eu estou tentando, desculpa a minha ignorância, Não, né? claro. Eu entendo de trabalhador, eu não entendo nada dessas coisas de conceito. Mas quando eu quero, eu vou atrás para me informar. Eu quero tentar entender assim, cada hora que alguém é demitido da prefeitura, algum funcionário que era, por exemplo, Eduardo, você é o presidente. Amanhã a prefeitura te manda embora.
E aí? Passa por Aí ele ele. sai. Aí ele sai. Passa por ele. Aí assume o vice. Mas aí eu não sei se eu Você vou entendeu querer. por que não sei se você concorda comigo. Por Eu não sei se que eu vou querer. O que o acontece? conselho não sai, gente? Não, mas o que acontece? O conselho, ele, pela paridade, ele é obrigatório a formação, doutora me corrija se eu estiver errado, de ter usuários, trabalhadores e usuários. 25. Então, 25 de gestores, 25 de trabalhadores. Eu e a Patrícia somos gestores. Estamos em cargo de confiança, somos gestores. Certo. O Thiago, mas são mais dois, né? São dois. Então, como trabalhadores. Ele está como vice-presidente. Se eu saio, quem assumir é ele. Isso já está bem escrito, já está bem documentado. Exatamente. Se entra um outro secretário adjunto, isso pode acontecer, até o final desse mandato, ele não assume a presidência nem nada, porque não tem nada a ver. Eu estou como presidente hoje porque eu fui eleito. Teve uma votação, teve lá, né, com os delegados lá atrás, foi feita a votação, a doutora estava junto, votou em mim também. Então, Márcio está rebelde. porque senão Não, sim. E aí, não, mas o Márcio pediu uma Não, é uma explicação para como chegamos aqui nisso. é que eu estou desde 2021 falando assim, Sim. ao conselho incentivar a aprovação dos projetos governamentais e não governamentais. Governamentais são os projetos que a secretaria traz para a reunião, apresenta o painel e vocês aprovam. Não governamental são as instituições que mexem com saúde e trabalham na sociedade. E qual é o objetivo do conselho? É fazer esse diagnóstico para a gente pensar na forma mais preventiva, mais econômica, mais justa, para que a população tenha aquele serviço de saúde. Então, Esse é o problema. Essas menores, eu estou desde 2021 até 2026, falando sobre essas situações jurídicas. Inclusive já teve polícia, já teve tudo. Então, mas Isso aí passado, isso é passado. Agora pense, eu sei, esses pormenores que são importantes, mas que agora eu tenho certeza que vocês dois a prefeitura. vão fazer dentro da lei. Se não fizer da lei, eu vou só dizer A minha opinião é constitucional. Então, é QDA, que de fato Não. Isso daí é só para mim, né? De fato, empatamento porque assim, a gente da produtora queria que ouvinha, você não viu a saída. Então, que nem essa questão da administração de saúde, tem um plano, não fala de saúde capaz, Minha filha, eu tem a menor sanitária também, E a gente isso aí a gente fiscaliza. Mas assim, é de fato, mas assim, a partir de uma saída a gente começou a agir, entendeu? Agora a gente está como conselho. Que nem eu faço para requerer. Nós estamos em julho. Em setembro tem, em setembro tem requerer. Agora tem o plano municipal de saúde. E a secretaria já apresentou, já não, diagnóstico. Não, então E assim, é porque o conselho não tem quais são as prioridades que a gente faz aqui. Então, mas o que é? Então, mas o que é mais importante, eu sei. Então, mas é que a gente não tinha voz, né? Mas agora a gente tem. Agora a gente está tentando fazer o certo. A gente não tinha voz, mas agora a gente tem. Então agora a gente vai fazer o certo. E não é RQDA, 15 dias antes. Chegou, a gente vai bater. Não deu certo, a gente pede vista. Ressalva. A gente pede com ressalva. Entendeu? Aí eles vão ter que mudar. É assim. Nessa reunião, a gente já poderia trabalhar para aumentar o número de cadeiras, ou a gente. Não, os sim. dois doutores aqui podem Porque assim, o que acontece? Vai ser por eleição. Né? Eu estava conversando com a Patrícia hoje. o número de cadeiras de eleito. Cadeira somente. Não. Mas não pode fazer com os moradores. Então, é os conselhos locais. É os conselhos locais. Não é o conselho local. Tem razão. Você não. Mas ficou falando. Mas como é mais fácil para eles, sabe? É mais fácil você montar um grupo. Isso. E aí vai desenvolver para você fazer o conselho. Mas assim, agora
você desenvolver um bom projeto no Conselho de Saúde? Os suplentes. Não, melhorar as pessoas. Não. Os suplentes, Não. você coloca uma placa aí. Não, é porque assim, a gente não pode profissional de pau. Não, porque não está aqui. Ah, então, você está discutindo os suplentes? Isso, Como a você vai gente fazer isso? então, a gente vai conversar com todo mundo, com o conselho. Eles estão Calma que a gente nem entrou ainda. A gente primeiro vai acelerar as Eu estou acelerando vocês. Então, calma, porque assim vai ser. Ninguém tem a verdade absoluta. Então, de acordo, vai ser de Mas o suplente não pode. É isso que eu tô falando. Eu queria que a gente ia mudar o Não, isso não usa. É porque é a lei de implementação independente do SUS. É a lei do SUS mesmo. Esse é o nome fechado. Não, isso é a paridade. Mas eu posso ter 50% de 10%, 20% de Não. Mas aí fica isso, mas não pode ser mais, pode ser menos. Aí depois eu tinha que ir para os Também não participou, mas quem movimentar as demandas, aí sim, tá? E aí a população vai fazer a se a gente fosse bater nisso de verdade e tal, a gente já tinha batido desde a época que vocês entraram, estava uma bagunça danada, nós conhecemos, vamos respirar, vamos seguir. Tudo que puder aproveitar, nós vamos aproveitar e a gente vai seguir. Porque se a gente ficar batendo, a gente não constrói nada. Então, mas assim, é que Mesmo agora. as pedras quebradas, a gente junta ali, forma assim, sim. Então, mas é que agora a gente Porque se a gente for bater, gente, vai estar tudo errado. Ó, porque agora a gente precisa do suplente. Porque Você não, a gente vai não, você já marcou. Já tem local, é isso que a gente vai trazer aqui. Mas calma, porque vai ter que ser por eleição. O Jairo ele veio para falar sobre esse aspecto. A pauta dele era a primeira, mas como aí agora a gente passou a outra, ele vê o nosso debate. Porque assim, Marcos, então vamos falar sobre isso. Depois a gente fala sobre os conselhos locais. Porque senão a gente está atrapalhando tudo. Não entendi. Conselho local é prioridade. O problema é Isso. mas não tem como fazer conselho local, não tem conselho. Beleza? Pode ser? Ó, peraí. Vamos Esse primeiro. regimento tem vários. Não, vamos. Esse regimento não vale. Vamos. Próximo eu fazendo. Não, primeiro. Eleição. Mas se presidente por ordem, presidente por ordem, né, cara? Hoje na pauta estava sobre a eleição dos suplentes. Então é isso que a gente tem que definir. Né? Eu estava falando com a Patrícia hoje, quando a gente já fazia a prova dia 31. No CRAS. Não, no CRAS. É 31. É uma sexta-feira. Mas aí tem que ver se estão tudo de acordo. Porque assim, o que aconteceu? Eu estava fazendo imposto agora, eu botei a Patrícia, aí tem sim, tudo pode ser aqui. Aí eles no CRAS. Aí eu pedi o resultado, eu fui a ditadora de almoço, a Patrícia estava lá, falei para ela, será que ele não disponibiliza para ir para tarde no dia 31? Para mim, não é São Paulo? Não. No caso da porque ela tem um espaço grande. Aí o Aline já disponibilizou a data, dia 31, no período da tarde, às 3 horas. Mas aí a gente vai montar uma conferência que a gente tem que montar essa. De última hora, é uma coisa que a gente vai ter que chamar a conferência com a população desse que participa. A regra da maldição, que as pessoas querem participar, a gente divulgou aí não for A importância de ser lá no confundo do gestor é que tem uma população que vai querer. Vamos discutir a saúde, gente. Quando o Thiago foi comigo, eu passei, passar para o secretário comunicando as médicas para o nosso secretário. Ele falou que na agenda da cidade
não dá mais chance de receber depois de umas reclamações que como estava chegando de última hora, das pessoas que estavam lá. Eu creio que isso assim não aconteceu, chegar de última hora. Pode ter chegado. Chegou gente lá, foi mas as pessoas, os agentes viram gente que votou e chegou depois. Eu fiz quase no final da conferência. Não, mas No finalzinho chegou alguns, aí para o começo chegaram. foi a gente ter que se atentar. As pessoas que vão participar do voto, elas têm que estar lá. Essas pessoas eles votaram, eles estavam na parte da manhã. As que não puderam votar, eles estavam na parte da Eu conheço uma amiga, veio uma van do PT, conheço todo mundo. Nós estamos falando de saúde, e a saúde de Mongaguá está em decadência. Em decadência. Então, é o seguinte, eu estava sentada lá, chegou a Cissa, que é companheira Chama uma moça lá. chegou uma moça que é companheira Mãe já votou e tudo. ela sentou do meu lado com 4 pessoas, quase no finalzinho da conferência. Todos E atrás sim. eu observo muito essas coisas. Aí chegou mais uns 5 ou 6 de pirula, Exato. que devem chegar, aí a Marisa diz, não, vocês que chegaram agora, vocês não vão votar, vocês ficam Só lá. que o dono da pirula Mas tinha uns que votaram. Que votou. tinha o dono da pirula estava lá. Mas o que acontece? Na eleição dos Que não delegados, bagunça. na eleição dos delegados foi uma eleição aberta. Na eleição agora do conselho vai ter que ser diferente. A pessoa está lá. Quem tiver lá. Fui questionar isso. Doutora, eu fui questionar isso com o nosso amigo. Eu estou pedindo a palavra. Eu fui questionar isso com o nosso amigo aqui, e imediatamente ele me tirou do prumo. É porque você não é conselheira. Você se identificou lá, você não é conselheira. Entendeu? Mas ela não é. Já começa errado. Gente, o meu diploma está aí para me Não, pegar. você não foi nem tomar posse, você ficou 7 meses sem aparecer. Lá no regimento é 3 reuniões. A pessoa está fora. Mas se for começar na primeira, Não tem nada certo. ela não é conselheira. Vamos falar Ela aqui, ó. pode vir a ser agora nessa eleição, mas por enquanto ela não é. Vamos lá. Agora, Não, Sim. quando tiver eleição, ela vem qualquer coisa. Tá, vamos focar. Mas ela não participou, o conselho não participou, mas você já viu ela. claro que não, mas você conseguiu fazer alguma coisa? Então, É, mas eu- eu vou corrigir. Entendeu? E ó, se você puxar o conselho, nem não Gente, vamos focar aqui, vamos. Ó, primeiro, dia 31/7, pré-agendado às 13 horas no prazo de hoje em dia, certo? Serão quantas pessoas elegíveis? Quantas cadeiras vão estar lá de suplente? 2 gestores, 2 trabalhadores e 4 usuários. Eu acho bem bacana, eu acho que a gente, como a gente pode levantar a mão, a gente podia chamar 2 palestrantes advogados, doutora Márcia e doutor Fernando Terra, para dar palestras nesse dia sobre conselhos de saúde. O que vocês acham? Ótimo. Todo mundo vai dar apoio? Eu vou fazer a petição, você. Ó, Márcia. E a importância do conselho. Márcia. Ele faz a legalidade, eu faço. Márcia, mas assim, é uma palestra de verdade, com os pontos e falar a importância. Brincadeira, Falar juridicamente. ele vai falar juridicamente e eu faço a versão popular.
Tá bom. Mas assim, sem expor, obviamente, Não, isso tá certo. Não, a gente está dando você essa. fala na lei. Mas assim, ó, pra gente melhorar, também vai convidar de novo. Quanto? Vai ter uma Não, vai ser. uma coisa Uma coisa. Nós estamos no momento eleitoral. Você já concluiu. Ah, não sei. Então ela não pode dar porque é campanha política. É verdade. Nós mostramos Perfeito. E lembrando um outro passo, não esquece que nesse roteiro tem a documentação para entrar em contato com o secretário, já que não tem um checklist, aqui está ok. Aqui é a documentação para verificar a possibilidade de data. Isso, Com o isso. secretário, tá bom? Sim. Não vai falar mais que só Mas conselho, não tem? então, mas assim. Então, ó, eu acho que a gente podia fazer um grupo de trabalho entre, se ele aceitar, se o nosso palestrante, doutor Pedro Miguel, aceitar, de conversar os dois advogados, conversarem aí e saírem com um conteúdo, e daí a gente Não já vai se para ajudar, mas não se parecer. exatamente. Então é isso. Não, mas eu faço brincadeira. Eu acho assim, Faço pela sua candidatura, Não pode nem se aparecer. você pode nem aparecer, é melhor que nem ser. Para você Porque dizer. ele não quer ser mais trabalho. Vai Não, caber? assim, Eu vou estar. Se você não falar que eu vou trabalhar, tá falando, eu faço assim. Mas, então, ó, mas aí o que a gente, mas o que a gente vai ter que decidir agora? A gente vai ter que chamar a população, aí a gente tem que explicar tudo de novo, porque nem a gente fez a conferência, mas aí agora a gente tem que se atentar como que as pessoas estão chegando. Se as pessoas não estão chegando de última hora para votar. Tiago, eu não sei o que foi feito da saúde, da educação. Da educação eles fizeram direitinho. Foi que nem na conferência. tinha que ter duas listas. A gente não se ateve a isso. É parte da frase. Daí é cruzar. Quem veio de manhã deve estar a parte da Vamos eleição. fazer entrando aqui no Agora espaço, tá, se vai você ser fizer um cadastro online, sei lá, tem horário de todo mundo. Só online. Ou assim, fecha com os dados. Mas assim, mas a gente vai fazer num prazo muito curto. A gente vai fazer. Não, você tem que fazer às 13 horas. Eu acho que pode ser das 13 às 15. Das 13 às 15. É porque a gente tem que entrar aqui e deixar o local organizado. Exatamente. Quantos minutos você quer, doutor? Eu nem sei o que se trata. Além do conselho. É que é tanto assunto que vai na dele. Você vai falar e eu vou fazer pelo pano do lado do boneco. Vai ser Eu não convenci. Breve, Ô, doutor, você vai se organizar para a segunda vez. Você vai fazer parte do conselho oficialmente também, né? Não, eu tô aqui pra ajudar. É. Mas eu acho que eu tenho muito a pegar nisso também. Você vai ser casa pra lei, marca normal e eu vou fazer a brincadeira. Sem eu parecer de que eu não consigo. Não, Mas a gente pode, porque depois tem deliberação de serviço. então, sim. Porque assim, na eleição, a gente não tem como prever que vai ser eleito. Já fala, ó, vai só, você vai ser eleito. O povo que vai escolher. O povo que vai escolher, nós somos nós. Mas um cargo de som é necessário. Um cargo de som é necessário. Só as redes sociais não tá. O espaço é cargo de som. Dessa vez, eu tinha me passado eu vou fazer, vou fechar aqui. 150 mil mês, cada Eu pago. Não, mas Fala pra ele passar 3 dias dessa semana. 3 vezes. Mas ele passa 3 vezes. Todo mundo lá. Você está no programa de saúde? Você quer que eu venha para. Não. Tá problema de saúde não. Isso não. Não, a enfermeira, usuários, pessoas interessadas, aposentados, eu vou lançar Eu vou multiplicar. Eu quero fiscalizar a
chefia. Mas sindicato não é tem como usuário, Não, eles eles trabalham como A trabalhador. gente, Definiu o trabalhador. Então, você pode. eu já falei na nossa constituição, Mas é eleição, a gente mas o presidente quer mudar. Porque na outra lei, Gente, mas a gente tá falando. Marcos, isso faz tudo. Ô, Marcos. Eu falei, na outra. Então, mas na outra e é real, eu como presidente quero mudar o regimento, esse regimento é antigo e a gente precisa deixar claro a posição de cada um, a posição dos representantes de classe, dos profissionais, dos gestores todos, deixar muito bem claro isso. E fora isso também, a gente falar sobre a alternância da presidência, que é uma coisa que não existe hoje no nosso regimento, fala que não pode, o regimento nacional, fala que secretário, coordenadores de despesas não podem ser presidente do conselho. Eu sou secretário adjunto e não sou coordenador de despesa. Entro nessa brecha. Mas assim, o que eu propus, na próxima, a gente fazer uma alternância. E a gente fazer isso escrito. Que o próximo eleito tem que ser um trabalhador. O outro tem que ser um usuário. Porque o usuário, eu acho que tem que ser um máximo. Sabe? Aí depois, aí pode ser de novo o secretário adjunto, ou o gestor, ou qualquer outra pessoa, mas que tenha alternância. Que não seja repetido. Sabe? Porque amanhã eu vou sair e não pode outra pessoa em seguida. Sabe? A gente tem que ter alternância dos cargos. não misturar o conselho com a Sim. não, é. E é isso, gente. O que mais a gente tem para falar desse Então, o espaço, só vai confirmar. Mas você tem uma revisão O carro de som, as cadeiras. Porque aí a gente tem que calcular o. Não precisa chamar o cerimonial. Não. É uma coisa bem básica. Não, sabe que eu sei. Eu não vou falar o nome, não. Tiago. Dia 31 do 7. quer chamar a prefeita, o vice-prefeito. Não, convidar. Mas assim, não vou mentir, mas Daí tem. Paritário. Nossa, no meu conselho eu trago até bolo. Quando você virar trabalhadora, aí você já vai explorar, né? Então, o espaço, o carro de som, cadeira tem lá. O que mais? Projetor, será que precisa? Projetor importante. Projetor e uma tela. Também o que você está notando os itens? Para apresentar eles. Aí a gente fala a importância do conselho, que isso aqui está aqui. Aí o Miguel, Miguel. até o Miguel foi o pessoal do teatro. Isso, e assim, pode, a gente vai ter que convidar a cidade inteira, não sei que a gente convidou, eu fiz no Instagram, no Facebook, mandei um convite por lá para essa coisa. Posso tirar uma dúvida? Sim. Esse do dia 31 do 7, ele o que é? Uma data específica para? Finalidade. Eleição Os suplentes. Do suplente. É. Tá, onde está previsto o suplente? Onde está previsto esse Não, ato? a música é assim, a gente precisa de 16 pessoas para comprar. Quando teve a votação, podia mudar. Tinha, mas aí o povo foi saindo. Foi saindo porque nós não conseguimos chegar ao poder. Tá, mas para assumir dentro do município. Do conselho. A gente vai fazer o conselho agora. Municipal. É isso. Não tinha Ou conselho. seja, essa reunião é decorrente da lei municipal ou do regimento interno? No regimento interno, claro. Então não tem como ele fazer eleição sem ficar apurado no regimento. Tem que fazer primeiro comentário. Não, a gente precisa dessa composição, 16 pessoas. Só tem Então a gente vai abrir essa eleição para fazer as outras pessoas que. Tá, suplentes para assumir o Conselho Municipal de Saúde. Decorrente da lei ordinária. Isso, porque eles gostam depois desse voto. Perfeito. As regras são Porque tem para suplentes, tem para escolher. Não, mas é.
quando você vai ser alterar a regência dela? Então, a gente vai fazer os suplentes, que foram participantes da gente. Mas, gente, como que a gente vai? Já tá a gente vai jogar esse agora em um ano, porque tem que alterar um monte de coisa. Claro. Tirar isso daí. A gente veio fazer isso. Não, mas aí tem coisa. Não, mas aí tem coisa que a gente vai ter que mudar. Não, mas aí tem coisas que a gente vai ter que mudar. Mas mesmo ele sendo nulo, quando a gente vai procurar alguma coisa, alguma informação, É melhor você fazer. Já tem uma advogada que pode ajudar a fazer o registro novo e colocar lá. Não, ele vai ter que alterar as coisas. Tem que alterar o quê? Eu estou falando que você quer. Ô, Márcio, mas também tem que ser a Constituição. Não é O nulo. regimento tem que ser a Constituição. Não é nulo, sabe por quê? Porque quando a gente vai perguntar para as pessoas de cima, eles falam sério que está no regimento. O regimento é uma cidade normal, não é uma cidade Mas a nossa regimento é Você falou do regimento. o regimento foi publicado no oficial. Mas ele é núcleo de pleno direito. Não, Ele então, não faz mas- parte desse núcleo. Então, mas foi. Não. Trabalhadores, usuários. Não, então, mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai Mas você dá para ele, porque não foi você. Eu vou apresentar no CEP e ele faz uma análise E ver o que pode alternar. Ah, é o que eu já fiz. Já Eu fez? já fiz por conta própria. Peguei a lei ordinária e peguei o judiciário. Eu já fiz 5 pontos. Agora, o que você está falando de regimento nulo, para o que está sendo, não tem nada de nulo. Não tem nada. Seja uma questão. Sim. Eu prefeito. Que iniciou. Aí não estava, você. Não, o que aconteceu, cara? Primeiro foi o conselho Dino, depois a Kelly veio do conselho, ela renovou e a gente vai Foi renovar. isso no procedimento. Isso. Mas a gente não pode ficar Não é básico. Porque quando a gente vai se basear nos órgãos de saúde acima da gente, é tudo a base do regimento que a gente tem. Sim, vai ser tudo isso de iniciativa. Só que dá Não, mas aí você volta para o Ao meu ver, essa questão do regimento é mais importante que aquela pessoa. Porque assim, vamos fazer suplente, vamos fazer políticas públicas, mas tem que sair da base. A gente está discutindo o pegar a gente está Voltou de novo e o questionamento primeiro. Entendeu? O regimento já está lá. O regimento que está lá, ele é dado para ser usado. Eu li. Dá para fazer várias correções, Sim, então. É isso que a gente eu vai acho fazer. que o regimento precisa ser melhorado. Não é Isso, criar um novo. não é mudar, é Aí a ideia, então, agora resumindo, é ter os suplentes para ir posteriormente a fazer um novo regimento, é isso? isso, a gente vai fazer um regimento. Quer fazer A aprovação processado. do suplente. O Departamento Estadual de Saúde nos solicitou que a gente precisa ter o número de cadeiras completo. Isso é o primeiro passo. Tiago, por que você já não aproveita o dia primeiro agora? Ele já aprova o regimento interno junto com o suplente. Não, mas aí, Só então, que aproveita. A gente não sabe nem quem vai ser ainda. Mas eu fiquei A gente pode abrir uma ordinária e fazer. Uma extraordinária, a gente faz uma extraordinária. Isso. Eu vou fazer assim. uma extraordinária para discutir Ou isso, só vamos debater e conversar, que a gente aprende junto, tá? com os conselheiros. Aí Trazer gente manda o profissional é projeto coisa, pra né? gente arrumar, que tem que mudar. A gente pode conversar com a Marilise, que é a nossa mestra, mentora. E quando eu falei que o nosso conselheiro é mais sábio porque ela está junto com a gente, é justamente sobre isso, porque ela dá as diretrizes para a gente. E ela é realmente a pessoa de referência do Estado para nos ajudar, isso e é a função dela. E a gente conversar, eu pedi essa autorização para o dia inteiro. Está fechado. Todo mundo de acordo? Então, aí a gente conversa com ela e a gente faz um grupo de trabalho, que aí já é o que a gente não reúne no conselho. Sim. Aí a gente faz um grupo de trabalho, com o doutor também, porque é uma coisa que a doutora Márcia ela já falou várias vezes, que o conselho municipal tem que ter um advogado para ajudar. Aí eu chego um A advogado. gente precisa. Exatamente. A está entrando como secretária executiva, tem deliberação aí dentro do conselho, mas a gente precisa ter um conselho para a gente ver o que Então a gente faz as um coisas. grupo Para a gente liberar. de trabalho o dia inteiro para a gente ver isso. Tanto a questão desse regimento aqui, da minuta de regimento que se estipularam, para a gente alterar, quanto a gente realizar já a votação das
da etapa de votação dos nossos conselheiros supremos. Olha, a gente vou chamar a Marisa, e a gente faz um grupo de trabalho para finalizar. O alinhamento aqui do dia 31 está ok. Isso vai ser realizado. Eu vou conversar com a Marisa se a gente já pode fazer junto com a alteração do regimento. Se ela falar ok, vou montar um grupo de trabalho. Aí a gente chama para trabalhar. Aí a gente faz um grupo de trabalho para a gente alinhar e costurar e deixar tudo bonitinho e atualizado do conceito. E a gente faz tudo num dia só, solenemente, a gente assina e é pronto. Antes da votação, você fala, ó gente, aproveitando no final do dia, fala assim, alguém vai na discussão, beleza, agora vamos para a eleição. Votamos, então eu posso discutir direito com ele o dia inteiro, a pessoa quer ver o evento dela, porque aí a gente no grupo a gente já vê, como alterna isso, alterna aquilo, aí já discutiu a função do direito, aí dá pra gente aprovar. agora, mas é injustiçado. Não dá pra gente o regimento, aí todo mundo O pessoal está perguntando aqui. Nossa, amigo aqui. Vai entender o que seria discutido, já foi uma hora não. O que seria discutido hoje, que eu não entendi. Era exatamente isso. Já Sobre o conceito de... A questão do conselho local que você estava comentando, ele tem que ser previsto em algum lugar. Exato. Onde? Não tá. Isso também está. Mas já previsto várias vezes, exatamente. Não existe. Não existe. Não, mas depende. Como vai ser a atuação? Sim, é uma coisa que precisa de provavelmente fez alguma ali. Depois que eu achei, provavelmente não. Não, porque assim, porque esse conselho local é muito. o conselho local ele vai ter poder de voto? Não. Mas precisa ter na cidade. Precisa de estar sendo cobrado. Não, eu estou pensando na forma, ou mandar para a Câmara, para o Legislativo fazer a aprovação da alteração da lei ordinária, ou fazer por regimento interno. Isso, não, fazer aprovado por decreto. Entendeu? Tem E aí dois é caminhos. Não, mas na Câmara é mais valor. Mas os conselhos locais a gente tem cobrança, a gente precisa instalar. Não, Qual é a atribuição? A minha pergunta final é: qual a atribuição dos conselheiros locais? Eles vão atuar como os conselheiros locais. Eles os conselhos locais melhoram o diagnóstico daquilo que a cidade precisa. Isso, e eles são os são votados? São por lei. Entendeu? Porque assim, tem. É que assim, agora. Isso. Não precisa fazer agora. Mas no primeiro passo agora. Desculpa, aí consegue acelerar, eu já odiava. É porque assim, ó, pra falar a verdade, a gente começou, a gente tem 3 anos. Falou da besteira. Gente servia, sabe? Aí agora que a gente acordou, Tá, isso vai ser debatido no momento, então, a parte dos conselhos? os conselhos locais não faz os conselhos locais, porque as pessoas não vão entender. Tá, outra dúvida agora. Essa é a minha primeira vez. Nós estamos lá com já passou. É uma hora, pode? Não. Lá no site das 14 às 15. O site foi criado antigamente. Aí, não, tem que pensar. Não, já.
Tiago, porque a gente vai ter que ir os conselheiros não. Quem mexeu foi antes, mexeu. Não, sem problema. Mas a gente tem que atualizar o site, fazer um monte de coisa em desenvolvimento. Um monte de coisa em desenvolvimento para Tudo que tiver lá em desenvolvimento. Aí eu preciso fazer uma crítica aqui, aí passo respeito a todos vocês. É normal todo mundo falar no atravessado de pé. Colocamos no nosso rendimento interno. Quando um tiver tempo de fala. a gente está se tivesse pra gente, Mas teria que colocar não, eu também. Para o telespectador. mas é assim. Mas, Tiago, tem que pôr uma reunião. Na cidade de Isabel, se participa de 80 mil habitantes. Nós tínhamos, doutor, esse conselho vai dar. Cada cidade tinha seu conselho. Até o hospital da HGG, Santa Marcelina, gente, conselho local. Então, quando era a reunião do conselho, que o gestor e o presidente estivessem junto, essas pessoas do conselho local, né, Tati? Vinha e já trazia tudo mastigado. A demanda de cada bairro, do hospital. Eu ia lá na Praça da República e pegava a secretária pelo pescoço e trazia no hospital. É isso aí. Os conselhos locais, Fernando, você dentro dos postos de saúde, eles têm que ser feitos dentro das UBS. Nós somos aqui passado, de mundo a parte. Marcava a reunião do conselho uma noite. Aparecia 4 pessoas. Depois, nós éramos acho que uns 16, né? Depois a pessoa ligava, inclusive eu ia até perguntar para mim como estava esse processo. Ela saiu. Aí a pessoa ligava, a Irã ligava e chamava as pessoas que não tinham comparecido no conselho, próximo de tem alguém aqui que fazia isso, para nós assinarmos aquela. Como que eu vou assinar 10, 15, 20 folhas de uma ata, de uma reunião que eu não estive presente? Não pode. Calma. Por isso, eu parabenizo vocês. Acho que vai ser difícil fazer uma reorganização. É difícil, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem reunião até que a gente vem hoje Tem assinar. que ter. 16 pessoas. Tem que ter 9 pessoas para dar quórum para poder fazer essa reunião. Gente, eu fiz uma referência de rumo ao SUS de 2026. Nós estamos em 2026 e não foi feito absolutamente nada. Quando foi quando eu disse para o senhor Thiago, no papel se escreve tudo. E tem um papel higiênico e se limpa. Então fica assim. Não é o nosso objetivo, doutor, é ficar no papel né? Até a ata, e nós já tínhamos, eu tive o calendário da ata, uma ata que é falsificada porque nós tínhamos testemunho. Não, é ruim. Eu não assino. Mas por que você não assina? Eu não assino porque aqui no meu calendário essa reunião já aconteceu, eu já assinei. Eu não porque você assinar uma coisa que você queria antigamente. Antigamente chegava e falava assim aqui. A gente mora em Gênero, pá. Entendeu? Depois que a gente foi estudar, você posicionou. Tem que ter essa função para que as coisas são redondinho, seguir. Porque as coisas não andaram, ficam tudo errado. Tem coisas assim, por exemplo, que nem eu fiz uma solicitação porque tinha uma moça antes que ela cuidava de tudo. Então ela vinha falava tudo, cuidava de tudo. Aí agora, e assim, a Márcia participou. Agora que ela saiu, e assim, o RBQA, eu avisei o dia que eu ia apresentar, porque elas também são novas. Para elas mandarem tudo.
Que o relator pode dizer. De 4 em 4 meses, elas têm que mandar presença pra gente ver, elas vinham apresentar pra gente cadê que elas coisas. E esses 4 meses caíram. Onde que o governo entendeu? Quando vieram pra gente, pegaram o IFDA antigo e colocaram lá. Entendeu? Pelo assim. Porque se a justiça lá para o Tribunal de Contas lá, dinheiro E a mais falou. não assim. Todo dia eu faço isso. Pois é, sabe? Você pode criar o grupo, eu até estou me candidatei lá para outras comissões. Entendo de 12, eu mostrar para até ver todos os regimentos, todos têm um detalhe de tecnologia, aparentemente. Mas aí eu vou ajudar o que eu vou puder, Me lembro a senhora Rita, chamada Madalena, até comecei com a semana passada, falou, o que eu puder eu vou ajudar. Da parte de hoje aqui, o pesquisa é grande, agora não consigo continuar com vocês. Curiosamente, o que eu vou fazer agora lá é o que acontece aqui quase todo dia. Vocês têm controle judicial das demandas, no sentido de demanda judicial de urgência? Vocês têm esses controles? Tipo assim, do que está sendo judicializado? Poder ajudar. Não deixa ela mexer com alguma delas. Porque assim, o que eu estou fazendo agora lá? Nós estamos falando o conselho? O conselho tem. Eu não tenho diagnóstico, mas eu converso com os advogados judiciais e a população não tem a saúde do remédio e também não tem dinheiro para pagar o advogado, então vai se subir nas assistências judiciais. Então, todos eles me falam coisas assim, absurdas. Então, isso que eu preciso para a gente começar a trabalhar. Esse é um ponto Eu que tenho eu esse quero material. colocar. Eu tenho esse material. Esse material, a gente senta e denúncia sobre isso, porque são ações assim que não precisavam. Então, mas assim, para você Ele tá movendo o entender, judiciário, o conselho, ele só fiscaliza. A gente não tem poder de compra, a gente não tem poder de ir lá e falar, compra isso aqui que está faltando compra. A gente só fiscaliza onde está indo o dinheiro. O conselho só dá fiscalizar. Não, mas a gente não pode chegar e falar assim, vamos lá falar com a Piva para comprar o remédio. Então, é aí que está o problema. Não, a gente tem que fiscalizar onde está indo. Aí eu até vou dar o conselho não só fiscaliza. Não é só isso. Mas a gente não delibera. Na verdade, delibera. Não delibera. O conselho não. Porque assim, Vamos terminar. Vamos deixar de terminar. chegamos num ponto base em que agora eu vou entender, eu falo o máximo respeito, como eu estou conversando com vocês hoje. Agora eu vou entender se eu vou ser útil para vocês ou não. Porque o conselho ele tem muito além de fiscalização. Calma, eu vou concluir o raciocínio. E a questão da deliberação também transponde o seguinte sentido, máximo respeito ao Eduardo. O que o conselho decidir, ele pode ser levado diretamente ao secretário de saúde ou ao prefeito. Não depende de gestor 1, 2 e 3. Então, esse papo de só fiscalizar, isso não existe. E eu não conversei com ela nem com o menino, quando eu era estimulando aqui. Mas assim, o que eu estou ali fazendo a gente não pode liberar, por exemplo, se uma pessoa aqui falar, eu preciso de uma guia para isso. Então, o conselho não entra, mas o conselho não vai chegar e vai falar, vamos lá agora para a Lívia e falar para ela, ela seguinte, entendeu? Que foi lá na reunião do conselho, que não vai ter que fazer de troca. Não, a gente tem que definir. Mas nós podemos, eu vou falar por mim, eu estou ouvindo o secretário, uma pessoa que é responsável, porque eu tenho que mudar o que está sendo feito, porque a gente tem toda uma legislação, e as coisas estão, algumas coisas é absurdo. Por exemplo, eu uma moça que sobre o estudo e foi lá fazer, tinha que fazer um processo. Chegava lá, não tem nenhum papelzinho, nada dizendo que é estudo, e a moça ficou, você quer ver o sexo, você quer pintar a carinha do bebê, você quer ver o São pessoas não há nenhum documento interno do hospital para o serviço de saúde dizendo lá uma folhinha rosa. Tem que ser criado um protocolo. Exatamente. Então, assim, ao invés de esperar o conselho, pensar sobre o caso de mulheres, Não, a gente pode é o conversar. caso, mas que esse caso eu presenciei, já fui lá no hospital, eu falei com ela. Então, não, isso a gente pode fazer. Isso é política Pode Essa é a palavra. Pronto, ó, aí a minha palavra final é exatamente essa. Pode fazer, mas assim, vai ser aprovado, porque assim, a gente pode mandar para a Secretaria da Saúde. Né? A gente pode mandar. E se falar, não vai. Vamos lá. Não vai aprovar. Faz parte
Ó, Eu quero fazer uma colocação de direito. Pouco importa o que vocês conhecem. E eu falo isso com o máximo respeito, porque eu conheço vocês aí. Então eu sei o grau intelectual de vocês no simples sentido. O que é um conselho, que aí eu já sei muito bem o que eu vou falar no dia de internet, porque tipo, é nítido que a sensação que passa é que nós não sabemos o que é uma deliberação. Se você tem uma noção, vamos lá, eu vou protocolar hoje um pedido para um fato de isolado. Genericamente tem que atender o SUS. Mas para atender um fato isolado de um paciente X no local Y, eu vou lá protocolar esse fato lá, que envolve diretamente o SUS, na Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, se omitir ou dar a negativa, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo toma ciência desse assunto, é só fazer um protocolo lá em cima, e ele vai fazer essa cobrança. Qual que é o maior? Não conclui. Qual que é o maior impedimento para um secretário, para um gestor? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente fala que só fiscaliza é a gente jogar com as duas áreas, assim, nós temos que pegar o nosso deixa. Mas a gente tem que trazer uma alternância. A gente não pode. Não. É aí que a gente usa esse exemplo e fala que tem que ter uma criação de um protocolo de atendimento para que o negócio ande. Aí entra o conselheiro, não somente fiscaliza, entendeu? Tem outras situações para que essas políticas públicas de fato aconteçam. Isso não Tiago, vamos lá, vou resumir. A frase que eu vou falar é fácil. Na verdade, eu só estou ensinando o direito. Eu não estou pegando a mão de vocês nem passando por cima, muito pelo contrário. Estou mostrando aqui, vocês têm uma arma na mão, é que nem jogar videogame. Você tem uma arma na mão e você vai lá. É isso? Não, eu não vou colocar. Com o máximo respeito. Não, é assim, eu não estou dando opinião pessoal. Não, Eu assim, assinei. o que eu acho, principalmente no Tem mais função? Tem funciona, Thiago. Vamos lá. Thiago, todos vocês. Eu não, em nenhum momento eu citei a pessoa do. Eu não tenho mais interesse de participar do conselho, de verdade. Porque tipo, não dá para te conversar. O que eu quero passar aqui é tipo assim, uma matéria de conhecimento. Eu não quero falar que vocês têm que fazer, tem que fazer. Você é o seu presidente, você é o seu presidente. Vocês têm que se decidir. Eu quero passar conhecimento, que é o que eu posso fornecer. Que é o que eu sei fornecer. Nós estamos só precisando. Vem para uma conversa. A questão não é essa. A questão é que eu estou dando conhecimento, só a questão de falar. Porque eu em nenhum momento falei sobre o poder judiciário. Eu falei sobre o Tribunal de Contas, que não é poder judiciário. Tem nada a ver. Então, o que eu quero dizer é que existe um conselho que ele pode fazer deliberações que vão muito além das fiscalizações. E essas deliberações, elas têm efeito no mundo jurídico. E é sobre isso. Então, assim, a alteração, uma compra, uma contratação, a partir do momento que é baseada numa deliberação da mesa diretora do conselho, ela é mais poderosa do que o próprio secretário. E a pergunta é, a pergunta é, o conselho sabe dessa informação? Eu não sei. Não sabe. Chegando você. É assim, não adianta você também só falar, a gente não sabe. Não, vamos lá. Mas como fala saber se você não sabe? Sim, vamos lá. Este conselho tem 4 meses de idade. São pessoas, na totalidade aqui, pessoas que não tinham noção nenhuma. Na nossa eleição de conselheiros, tinha menos de 20 que teve na nossa conferência principal. Entendeu? Por isso faltou quórum para a gente ter umas cadeiras completas. Hoje está todo mundo aprendendo. Então, quando o senhor vem aqui a nós, é de muita alegria para a gente, porque você traz conhecimento que a gente não tem. E assim, desprovido de política, o que é muito interessante. Eu acho que ninguém sai daqui, o Fernando Ferro me foi convidado para ser o responsável pela escola de governo do município. Ia ser a pessoa que fosse a pessoa responsável por ensinar os funcionários públicos. Enfim, ele teve os objetivos dele, não aceitou e foi embora. Então, quando ele traz questões dessas, é exatamente isso, é querer ensinar. Porque você é um professor nato também. Então, eu te agradeço demais. E isso, eu quero muito que você faça mais parte do nosso dia a dia,
faça parte dos nossos grupos de trabalho, nos ensine. Porque todo mundo aqui quer aprender. Ninguém quer debater, às vezes a gente debate por falta de conhecimento. Mas todo mundo quer aprender. Quer aprender, ser um conselheiro melhor, um município melhor, e a gente ter, igual você falou, a arte, certo? Para a gente melhorar a qualidade da ação de ensino. Lembrando que eu não sabia, lá atrás, nós já comentamos, precisamos de uma capacitação permanente para todos os conselhos, não é só a saúde, que é o que vocês estão falando. Nós precisamos dessa compreensão e trabalhar direito. Mas aí, Fernando, você vai repetir, só que a gente libera o dia para você, porque a gente tem pautas assim, né? Porque essas pautas sobem. Então a gente fica trocando informação. Eu sei que eu sou secretária, que eu não tenho fala, mas assim, não adianta ter reuniões para subir pautas, sendo que essas pautas não têm um objetivo que chegue nele da forma que tem que ser. Então, o que eu estou tentando dizer, que nós estamos tentando, que a Márcia está tentando dizer, é que assim, se não organizar o conselho, nada vai sair. Vai passar a sua consideração, só um minutinho. Se só as mesmas pessoas falarem, o conselho não vai sair. Fala, tem que saber que as pessoas também. Quando você fala que tem que ser tem que ficar Patrícia. Então, assim, eu sou só secretária, né? E, infelizmente, eu sei que eu sou chamada para BO, e como tive a oportunidade de conversar com o doutor, eu não posso me abster aqui, né? Ele estando aqui, ele é o direcionador mais importante que vocês vão ter na mão daqui para frente. Não, sim, sabe por quê? Porque assim, eu vou falar de mim. Eu fui colocada dentro da saúde, não podendo ver sangue. Como que eu trabalho? Eu tenho que ter morte. Eu tive vários mortes. E eu continuo na saúde. Se vocês não tiverem o norte para ficar no conselho, vocês não vão ficar no conselho. Ele é o norte. Isso não significa que vai ser só ele, pode vir outros advogados convidados. Olha que maravilha, vai ter um dia que o doutor não vai poder, vai ter compromisso dele, pode vir, entendeu? Então, assim, falar de conselho hoje aqui, principalmente quem trabalha, quem é trabalhador, é difícil porque envolve também política no meio. E que muitos de nós não querem tocar nesse assunto por conta disso. Mas quem não é, ele tem que ver o outro lado do conselho. O conselho está aqui para defender a população, os interesses do município, os interesses fora de política e dentro de políticas públicas. Né? Então, assim, se tem coisas erradas dentro do regimento, doutor, por favor, reveja. Assim que tiver pronto, a hora que o senhor puder, a gente senta junto. Olha, doutor, o senhor acha que pode ser feito dessa forma? Está sendo correto? Nós estamos nos posicionando bem? O que está faltando? Então, é nesse questionamento. Ouvir, eu acho que neste momento, quando tem uma presença assim, é muito mais importante do que falar, gente. Eu era uma pessoa que falava muito. Eu pedi licença para vocês aqui, porque eu tenho muito medo de falar. Porque eu sempre fui muito repreendida por falar. Então, hoje eu estou, não é, Eduardo? Então, hoje eu estou pedindo licença para poder ter a palavra, porque eu sou secretária executiva, não posso nem falar. Mas estou aqui, assim, em prol. Não, na verdade, eu sou usuária. Eu tenho uma mãe de 76 anos que é usuária. E eu tenho uma filha de 15 anos que também é usuária. Então, se acontece alguma coisa com elas daqui, elas não vão ir para São Paulo em 15 minutos. Elas vão ter que usar aqui a UPA, o pronto-socorro, o postinho do Vera, o postinho da não sei aonde. Não, é aonde eu faço meus exames. Então, independente do meu posicionamento dentro do governo hoje, eu fui e sou usuário do sistema. Né? Então, para que isso deixe de ser quadrado e que as próximas gerações, as próximas cadeiras sejam ocupadas por outras pessoas, quando essas pessoas vierem, esteja tudo redondinho e que esse conselho funcione para outras gerações, sabe? E que daqui para frente, por exemplo, daqui a uns meses, a gente possa até formar um conselho adolescente para que isso seja levado para dentro das escolas, que é o que eu sempre coloquei para mim. Eu fiz um projeto adolescente dentro da saúde, entendeu? Que foi aprovado, né? Mas não para isso, para a saúde. Então, escutem mais.
Não adianta a gente querer debater com o doutor sobre leis, que ele é advogado. Não, ninguém está discutindo. Mas não é sobre discussão. Ele entendeu, ele tem coisas que a gente não quer muito tocar, porque a gente vai para a parte política e que talvez a certa pessoa vai bater e vai ser visto de uma forma diferente. Você sabe? Então existem essas questões, você está entendendo o que eu estou falando, né? Mas assim, enquanto aconselho, enquanto estamos no conselho, ouvir e entender é muito Para que ele importante. fala conselho, não é só fiscalização. E você bate de frente falando que é o que não concorda, sai rápido. Mas é o seu conhecimento. Não, Restrito, mas se você na sua decisão é só então, mas mas eu falei pra ele, traz pra gente estudar, entendeu? Traz pra gente pensar. Porque assim, não adianta, ele vai falar, a gente não vai entender. Se a gente ler, a gente vai entender. Gosto de enfermeira, você, como deficiente, é o pior, porque todos nós somos deficientes. E o que a secretária aqui, a presidente, que é a única pessoa não deficiente que fez? Ela fez uma lista, né? E aí as pessoas falam pela ordem, e ela tenta, à medida do possível, porque todos nós somos deficientes, e também tem essa questão, né, do cérebro mais rápido, o outro mais lerdo, e atrapalha a construção coletiva. Porque o trabalho coletivo é difícil para quem é deficiente, porque assim, nós temos que conversar no mesmo ritmo. E é essa dificuldade que tem quando pessoas que são atípicas e não atípicas trabalham juntas. Ela resolveu de uma melhor forma, porque diminui a nossa sociedade para quem não é atípico, né, porque o nosso cérebro funciona 4 vezes mais, e para quem é mais devagar também. Então ela criou um sistema, que é a presidente, que até a Lina foi embora, mas ela continuou nisso. Ela fez uma folha aberta, que ela trabalha com todo mundo especial. Aí ela criou falta de regimento. calma, ela criou uma folha branca, e aí as pessoas vão, nessa folha, ela vai contribuindo a sua contribuição sem interromper, que é isso que ele falou. Não tem interrupção em reunião de trabalho. O que nós estamos fazendo aqui é um bate-papo, não é um trabalho. Um trabalho sério, pessoas conselheiras, que sabem a sua importância, não é assim. Inclusive fica difícil para quem está lá fiscalizar o que vocês estão falando, porque a gente fala um em cima do outro, porque a gente fala e raciocina ao mesmo tempo. E tem pessoas que não conseguem ter isso, que é a pessoa normal, é típica, ela não tem raciocínio, ela não fala em raciocinar, ela não pensa. A gente atrapalha o pensamento do outro e o outro deixa de contribuir. Ele fica quieto e ele não contribui. Então, mas ó, Mas vamos fazer que nem ela. Posso Mas então foi um grande pular, e aí você vai. Então, Já vai falar. então, posso? Porque assim, ninguém está falando que a gente precisa ler, né? Você trouxe uma de lei, legal, mas assim, você está falando dos seus conhecimentos da lei que você trouxe, que você leu, a gente não sabe, entendeu? Então, assim, como que eu vou concordar com uma coisa que você falou, né? Por isso que eu falei, se quiser fazer a gentileza de mandar para a gente não. Tá? A gente não está sendo contra. É que assim, a pauta hoje foi a gente definir isso e aparece outro dia. Não foi se debater sobre rendimento, porque senão a gente não traz o rendimento, conversar sobre, entendeu? É isso que fugiu um pouquinho da nossa. Não, da minha parte. Não, fugiu um pouquinho da nossa pauta, entendeu? Faz parte. Não, faz parte, mas fugiu, mas a gente não abriu. A gente não abriu. Fugiu para pensar ali. Não, mas a gente não colocou isso, tá, Fernanda? Para a gente discutir sobre rendimento, sobre essas coisas. A gente precisava montar essa lição. Mas é o crescimento a mais. Não, conhecimento a mais, claro. Eu acho que não fugir. Ele é um level de conhecimento que nós não temos. Nem gestor, nem trabalhador, nem usuário. Juridicamente falando, ele abriu um leque para que nós possamos entender o que é a lei do conselho. Sim. Isso é muito bom. Mas não posso soltar uma bomba? Agora é o seguinte, em vez de eu ir agora despachar 3 meses por horário,
Só pra você vou contextualizar como eu cheguei no assunto judiciário. Eu preciso ir agora no gabinete do juiz João Coutinho, lá em Praia Grande, pegar um mandado de segurança de um paciente que estava no mundo internado aguardando uma enxovatina. Eu vou lá agora fazer o integral da segurança. E a pergunta é, por que o conselho não consegue me atender? O conselho Praia Grande não consegue me atender. Será que o conselho não conseguiria deliberar isso internamente em vez de gerar multa ao erário? Olha como muda a forma. O erário não perdeu dinheiro, o conselho deliberou a situação da justiça de uma maneira bem mais administrativa e mais coerente. E pontual. Ou seja, sem necessidade de gastar com Eficaz. sem necessidade de mover o judiciário e muito além multa diária para a administração pública. E com certeza, quando vocês recebem o ofício do Ministério Público, lá, 24 horas, 48 horas, 72 horas, para prover pago. A gente pode criar uma política pública interna no sentido de situações do judiciário. E que chegue para a gente essas informações. Não, vocês têm que ostentar essa situação Então, porque para chegar a vocês. Então, Eu advogado do setor do município, eu sou particular. Não tem ninguém para ir. Para que não tem? O judiciário, em vez de analisar a teoria do direito, no sentido histórico, eu me perguntar, falar, estou tendo uma disputa com a mãe, e a mãe não resolveu, a mãe é a prefeitura. Eu tenho que falar com o pai, o poder judiciário. Eu poderia muito bem conversar com a mãe. sim. Mas eu tenho que falar com o pai, entendeu? Mas não chega. Então, assim, a minha sugestão é vocês mudar a forma de olhar o conceito no sentido que temos um poder enorme para utilizar e vamos utilizar da melhor forma possível. Sim. Então, com base nisso, eu preciso ir. Obrigado. Mais forte, Deixa eu só falar. Vocês estão falando que não estava sabendo desse caso da Grace. Sim. Sim. Meu pai está precisando da mesma coisa, porque a gente devia trabalhar aqui no hospital infantil. Não precisa ir longe na Praia Grande. Aqui dentro tem um caso, que é o meu. Eu não vim no conselho para isso, mas como ele é aqui, então assim, você falou, eu não sabia. Eu ia passar para vocês isso, o que está acontecendo. O pai está lá, o marido, porque o médico quer tirar ele. Por quê? Porque eles querem abrir vaga. Tem 3 pacientes que têm 1 ano, 4 e 5 meses lá, porque a família largou lá. Então, por que quer mandar o meu pai para casa, sentindo dor, sem resolver o problema? Sendo que tem 3 vagas para ser abertas, que ali já não é mais casa da saúde pública. É casa social. É casa social. 1 ano. Eu me informei, tem um senhor lá que está 1 ano lá, ele não precisa de nada, ele fala, ele só não tem uma fé. Entendeu? Então, assim, não precisa a gente ir em Praia Grande, aqui dentro tem. Tem o meu. Tem, eu sei que tem. Eu acho que é melhor que aqui. As pessoas estão armando um regimento para mim, eu não estou Não, ela vai colocar, Não, eu não estou no grupo, mas eu gostaria que o senhor falasse. Tem um grupo geral que envolva vamos criar um grupo geral, até que essas pessoas não conversam. Por exemplo, como é o caso não tem nada a ver com vocês aqui, mas por exemplo, o direito da mulher, ou o serviço da mulher, mudaram a data de um dia para a noite, eu fiquei com um pouco, entendeu? E aí seria necessário criar um grupo só para comunicação. Não, tipo, é tudo, a comunidade, sabe? Isso. Aí cai essa sobra. A gente tem um outro, a Casa dos Conselhos, ela dispara para todos os conselhos. Mas aí só está fazendo os conselhos. Aí o usuário, que é a conta, pode ser a ação. Seria a fiscal, como a gente lembra. Ele só conversa com o outro no conselho local. E a concentrações, o conselho de reunião não passa direto na pauta. E aí não participaram. Por isso que a gente precisa. Entendeu? Vocês Que aconteceu na Chegou lá na mas tem lá como informação para a gente mexer. Gente, obrigado. Doutor, obrigado. Mas se puder criar algum grupo, até criar. Eu subo lá e já bato tudo para uma vez. Tá bom? Fui para a discussão. Obrigado. Tchau. Eu só queria responder. Qual é o seu nome? Quer? Quanto à questão do seu pai, que a gente falava sobre a guarda vaga de angioplastia, o município
princípio, ele não faz cirurgia de ortodontia. Ele tem conhecimento. Por isso que fica sempre aguardando o estado geral para vaga mais rápido possível. Por isso, eu estou sabendo. Eu nem fui para a reunião. É isso, eu quero saber, eu sou do povo, eu quero me tentar ajudar. Só que quando você falou, você falou, não estou sabendo. Tem só um aparelho, os aparelhos são quebrados. Então, parece que não. Para você ver, por isso que a gente precisa ter os conselhos locais, porque essas informações chegam para a gente. Se não tiver o conselho local, não chega. Se não tiver o conselho local que está agora dentro da UBS, você vai lá e faz isso. Porque a gente tem um atenciamento. Eu quero fazer no local, junto lá do meu posto para isso. Isso. Aí, ó, chega lá, vai lá. Qual é o telefone, Kelly? Pega no livro. 9 6933 5952. Como você ficou sabendo dessa reunião? Ah, muito bem. Mas você pode dizer? Não, eu quero saber Está vendo a importância dos conselhos locais? A importância dos conselhos locais, eles vão estar dentro das UBS. Se teve uma queixa dessa, a gente vai fazer. Eu, Thiago, eu sei, eu estou pensando em não Ministério Público. Né? Porque não está tendo lá, está tendo cuidado, hoje no hospital. Ela faleceu ontem. Só que o problema é esse. Deixou um menino de 6 anos. E eu não estou igual. Mas, Não, é diabetes, vai fazer na perna. Na veia da perna está. Ele sente muito. E ele está tomando muita medicação e já está prejudicando os outros órgãos, porque ele é diabetes, o nível é pra caramba. Então ele está precisando disso urgente. Aí ontem eu fui visitar, ele chegou lá, como hoje ele é para mim conhecer, eu quero fazer parte, porque está muito largado, os postos estão muito largados, sabe? O pessoal que trabalha está sendo muito maltratado. Entendeu? Porque a população não aceita chegar lá e não ter um remédio. Então, eu sou a farmacêutica, olha, não tem remédio. Poxa, você não sei o quê. Tem que colocar, tem que ter palestra, deve saber que não é a farmacêutica que tem culpa de não ter o remédio. Tem que começar a ensinar a cobrar com respeito e saber a quem cobrar. Não é na sala do médico, não é a recepcionista ser xingada, ela, a mãe, a família, não. Entendeu? Mesmo os usuários, a gente sabe que a demanda está horrível, que aqui no Mandanguá está horrível tudo, que vocês estão tentando melhorar, mas tem que melhorar o lado do posto, junto com os usuários, saber, olha, eles têm que ter, olha, o remédio chegou, mas o remédio. Poxa, a gente tem que buscar remédio lá em Itanhaém. É porque não faz parte, ó. Não, eu sei. Já vou concluir. Lá a gente está buscando Itanhaém. Que nem o meu pai. Eu tenho que tirar o meu pai acamado para ir lá. Isso é errado. Porque se eu tenho uma receita que é válida, então, meu pai está vivo, eu não estou tirando remédio para outra pessoa. Tem gente acamada, mas você tem que ir lá fazer sabe? Mas isso é a farmácia popular. Não, eu sei que é a farmácia, mas a gente. Eu acho errado também. Então, a gente tem que brigar com Deus, porque tem que voltar para cá e tirar esse idoso. Se meu pai não pode ficar sozinho, ele não precisa ir lá. Se eu sou responsável por ele aqui no hospital, por que ele tem que ir comigo buscar o remédio em qualquer lugar? Ou senão você tem que ir no cartão. Mas aí, então, se uma pessoa está Eu sei porque eu trabalho de hospital. então, eu sei, Eu sei quando é que você está. sim, não é? Para facilitar, O posto mesmo, Mas gente. isso é a farmácia popular. Sim, ó. Deixa eu só concluir. A sede de saúde de nunca vai. E ele faz tudo que essa não vai. Então, nesse Mas a gente se perdeu, a farmácia. então, a farmácia no posto mesmo. É que é extremamente. Não, só vou terminar. Não, não remédio. A minha foi ótima. Eu vou acompanhar meu pai
ensina, olha, e quando a receita, né? Não está dentista, fulano de tal que é responsável por ciclano, pode pegar. Gente, é uma burocracia que não tem nada. Mas assim, Procurar as complicações, mas não precisa. mas sério, consciente da aula de A gente não precisa eliminar o Jairo, precisa falar sobre. O Jairo precisa falar sobre a parte dos cursos técnicos. Pode começar. Onde a gente está, esse momento que a gente está. Eu cheguei atrasado, que fui meu governo na unidade lá, tá? Eu sou o Jair, tá? Sou formado, sou operador de computador, técnico de computação, formado em direção de rede de computadores com especialização digital. O que eu vim fazer aqui? A gente veio implantação digital nesse município. A gente está com todas as unidades hoje conectadas com o computador eletrônico para facilitar essa tipo de burocracia que vocês estão falando. Essa velocidade desse atendimento, esse histórico longitudinal de 0 ano de idade, quando nasce, até o último dia de vida do paciente. Então, vai ter esse servidor dando todas as informações. Hoje, vocês já recebem essas informações no aplicativo que já está conectado ao nosso serviço. Já tem essa informação RBS. Hoje, o funcionário já consegue procurar esse prontuário fora da cidade. A gente está com todas as informações, é só baixar o aplicativo Meu SUS Digital. Tá? Ele é Meu SUS Digital. Então, lá você vai ter as informações. Essa questão de procuração que a gente está falando, você tem essa procuração de graça no móvel hoje. Então, você quer isso das informações da tecnologia hoje. Hoje, a saúde, hoje a gente está tentando organizar essa saúde com um atendimento melhor, um atendimento de qualidade. Né? Estamos investindo em tecnologia justamente para isso. Hoje você chega lá no posto, você é chamado pelo painel, lá tem também a divulgação do aplicativo que aparece direto para você conhecer. Né? A questão do médico hoje, atende no computador, lá no consultório, né? A gente está tentando melhorar isso aí para vocês. A gente hoje também já recebe o agendamento, depois se você está com o seu e-mail atualizado, você já recebe que você está agendado na unidade de saúde. A ideia é a gente evoluir também, o aplicativo também recebe. A gente está com a atualização nova, esperando o Ministério liberar, que é a parte de agendamento. Quando a gente tiver com todas as agendas organizadas, a gente também quer liberar o agendamento do usuário direto na unidade. Esse paciente, esse cidadão que fica trabalhando, que não tem tempo, entra no celular, acha vaga, vai lá agendar. Ele pode cancelar o celular, se ele não puder ir, para outro. Né? A gente está com tudo isso já conectado. Além da gente também vai integrar o aplicativo do ACS para ter essa velocidade de cadastro também, a gente saber o quantitativo exato de pessoas do município, para a gente poder trabalhar isso, abrir mais unidades, né? Igual a gente está estruturando agora a SB, eu estou aqui por causa dessa situação, a gente vai abrir, né, 4 equipes, né? A gente já tem esse profissional lá, a gente vai ativar essas equipes para receber esse repasse, para ter mais verba para investimento na saúde. Então a gente está com toda essa parte de tecnologia. Estou responsável também pela parte do PNES, onde faz o cadastro público, então estou organizando tudo isso, então por isso que eu estou aqui para mostrar na área de vocês, vai ter essas equipes abertas, né, e a gente vai esperar o Ministério autenticar essas equipes, homologar para poder receber esses repasses. Então melhorar mais esse atendimento também em SB nas unidades, a gente está